Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Como todos sabem, temos de manhã a nossa reunião, com uma audição, a sessão plenária, e agora reiniciamos a Comissão de Economia, para a qual temos connosco a Sra. Ministra da Presidência e o Sr. Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro, o Sr. Secretário de Estado de Planeamento, a quem agradeço de facto estarem cá connosco nesta Comissão de Economia hoje. Esta audição surge, ou existe, ou far-se-á a requerimento da Iniciativa Liberal. O tema é execução e revisão do Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, é nessa sequência que está cá a Sra. Ministra. Como sabem, nos termos que estão definidos para esta audição, a Sra. Ministra tem até 10 minutos iniciais para uma intervenção inicial e depois haverá uma primeira, segunda e terceira ronda, de acordo com cada um dos seus deputados. Na primeira ronda, cabe à Iniciativa Liberal abrir, digamos, o debate ou as questões a serem colocadas. E a primeira ronda será de resposta a cada grupo parlamentar, a segunda ronda de resposta conjunta e a terceira ronda de resposta conjunta. A Sra. Ministra tem até 10 minutos para intervir, ou o tempo que considera mais relevante, desde que sejam questões que importem aos portugueses e aos seus deputados. Muito obrigado. Que serão com certeza. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados mais esta oportunidade para podermos acompanhar o andamento do Programa de Recuperação e Resiliência. Temos procurado realçar e demonstrar com ações por todo o país que o Programa de Recuperação e Resiliência está no terreno, está em movimento e está a cumprir aquelas que são as suas principais prioridades. E isso é muito visível quando comparamos aquilo que se passa em Portugal com os restantes países europeus, sendo o nosso país um dos 5 países que já teve cumprimento em 2 das fases de prestação de contas e de pedidos de desembolso à Comissão Europeia, mas também tendo em conta que temos neste momento 77% do total das verbas do Programa de Recuperação e Resiliência já estão no terreno, já estão no mercado, ou seja, já foram lançadas em avisos, em concursos, conforme o caso, e temos cerca de 10% do total das verbas já pago. Quando olhamos para estes níveis de pagamento, são de destacar medidas de apoio direto às famílias e de apoio direto à aquisição de bens e serviços, como é o caso de 130 milhões de euros já pagos nas medidas de eficiência energética, ou 142 milhões de euros já pagos nas medidas de reforço das competências e das qualificações, ou 215 milhões de euros já pagos em medidas de capitalização e de inovação empresarial. Temos procurado sempre explicar que o Programa de Recuperação e Resiliência, ao contrário do que acontece com as medidas da política de coesão, tem um modo próprio de avaliação do seu desenvolvimento. Foi assim que foi definido desde a primeira hora e Portugal tem neste momento 17% do conjunto de metas e de marcos que tinha negociado com a Comissão Europeia já cumprido e é por isso, como disse há pouco, um dos 5 países que já tem 2 pedidos de pagamento submetidos e no caso de Portugal e recebidos. Estamos empenhados em continuar a cumprir todos os compromissos assumidos com a Comissão, tendo em conta, no entanto, que a Europa e o mundo vivem hoje um momento bastante distinto daquele em que o Programa de Recuperação e Resiliência foi aprovado e, por isso mesmo, a Comissão Europeia abriu um período de possibilidade de reprogramação. O mais importante no Programa de Recuperação e Resiliência é não apenas a sua execução, e a execução dos fundos comunitários não tem, na história do nosso país, sido um problema e não será também neste caso, mas sim a forma como o Programa de Recuperação e Resiliência tem condições para marcar a vida dos portugueses, das portuguesas, das nossas empresas. E é por isso que nos temos concentrado muito na importância que medidas, por exemplo, na área da transição digital do Serviço Nacional de Saúde têm capacidade de simplificar, uniformizar e dar uma coerência em todo o sistema à comunicação entre os cidadãos e as unidades de saúde. Como temos destacado que, por exemplo, na área das florestas, o PRR dá um contributo para a reforma do cadastro, podendo utilizar a ferramenta do BUPI para finalmente superar um problema que o nosso país tem há décadas,
ou quando, por exemplo, temos um conjunto de investimentos muito significativos em duas das áreas do Estado em que eram apontadas mais dificuldades na relação com os cidadãos e as empresas, leia-se o investimento que aqui é feito na transição digital da justiça e da segurança social. O caminho que temos pela frente, o Governo nunca o escondeu, é um caminho de muitos desafios. O volume financeiro de fundos comunitários que temos para executar nos próximos anos implica uma passagem de cerca de 2.500 milhões de euros ano para mais de 6.000 milhões de euros ano, e isso é naturalmente um desafio para toda a sociedade portuguesa, para as nossas empresas, para as nossas instituições públicas, para as nossas instituições sociais, que o Governo tem procurado ultrapassar e superar. Os trabalhos de reprogramação do Programa de Recuperação e Resiliência ocorrerão nas próximas semanas com a Comissão Europeia. O que está em causa são três dimensões fundamentais. A primeira delas, alocar os cerca de 1,6 mil milhões de euros adicionais que Portugal receberá no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Em segundo lugar, tomar decisões quanto à utilização do programa Repower num volume também de 780 milhões de euros que estão disponíveis nestas medidas na área da energia. E, finalmente, a adequação de um conjunto de metas e de marcos ao contexto de inflação, de dificuldade de acesso a algumas matérias-primas, de dificuldades na disponibilidade de mão de obra que marcam a vida europeia neste momento. O compromisso que aqui queria assumir é que faremos, à semelhança do que aconteceu com o Programa de Recuperação e Resiliência, na sua versão original, que faremos uma discussão alargada com os setores a quem estes programas se destinam, mas também com o público em geral, colocando até ao final da próxima semana estas duas dimensões de novas medidas e de novo volume de financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência e da iniciativa Repower em discussão pública, para que possamos, nas primeiras semanas de abril, beneficiar de um debate público alargado, tanto nos setores a que mais se destinam estas verbas, como com a sociedade em geral e, naturalmente, incluindo também o debate que estamos sempre disponíveis para fazer aqui na Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Cabe agora à Iniciativa Liberal, então, a intervenção inicial, das questões a serem colocadas. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem até 6 minutos para intervir, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e agradecer por virem cá responder às nossas perguntas. A Iniciativa Liberal tem sempre defendido o escrutínio parlamentar da execução do PRR, até propusemos a criação de uma comissão eventual de acompanhamento logo no início da legislatura, mas entendemos que este escrutínio parlamentar deve também acompanhar não só a execução do PRR, mas também todas as suas eventuais alterações junto das instâncias europeias. A verdade é que este Parlamento, tal como outros, foi afastado a quando da criação do PRR, da negociação encetada pelo Governo e pela Comissão Europeia, que definiu os marcos e as metas do plano. Mas perante uma revisão ou uma alteração do plano, era importante que o Parlamento estivesse envolvido. Aliás, já há alguns meses a Iniciativa Liberal apresentou um projeto de resolução aqui na AR, recomendando ao Governo que procedesse à revisão do PRR. Na altura, esse projeto de resolução foi chumbado pelo Partido Socialista, sozinho, aliás, o único partido que chumbou esse projeto de resolução, entendendo que a execução do PRR estava a correr tal como planeado. Neste momento, de acordo com as notícias mais recentes sobre o tema, o Governo encontra-se em negociações com a Comissão Europeia para a renegociação do PRR, mais concretamente para a alocação de 1.600 milhões de euros em subvenções decorrentes da atualização dos montantes. Esta
negociação supostamente perdurará até abril, de acordo com as notícias que tivemos acesso. No entanto, o Governo até hoje ainda não informou a Assembleia da República quanto às negociações que estão a ser feitas, que tipo de negociações estão a ser feitas. O Parlamento não foi envolvido, nem os partidos, nem os eleitores que os partidos representam. Quando Portugal tem um problema grave, não na absorção de fundos, não na execução dos mesmos, mas sim no efeito transformador que os fundos europeus não têm em Portugal, isso é um problema histórico de Portugal, em que sucessivamente Portugal recebe fundos europeus, mas destes não são utilizados, ou pelo menos não têm grande efeito no aumento da produtividade e na dinamização da economia, seria importante que o Governo envolvesse a Assembleia da República nesta renegociação, mas até agora, pelo menos, não o fez. Portanto, as minhas perguntas seriam, então, que documentação é que foi enviada à Comissão Europeia pelo Governo até hoje, no decorrer da negociação encetada com a Comissão Europeia? Que marcas e metas é que o Governo pretende aditar ao PRR na aplicação dos 1.600 milhões de euros de atualização dos montantes de subvenções? Terceira pergunta. O Governo vai aditar marcos e metas em incentivos fiscais à semelhança do que foi feito nos PRR de outros Estados-membros, como a França, a Grécia, a Itália e a Suécia? Quarta. O Governo vai acionar o mecanismo de revisão do PRR previsto no artigo 21º do regulamento do PRR, devido ao facto dos marcos e metas do PRR terem deixado de ser parcial ou totalmente execuíveis devido a circunstâncias objetivas? E, em caso de resposta positiva, quais são os marcos e metas que o Governo sinalizou à Comissão Europeia como impossíveis de executar dentro dos prazos previstos? De acordo com o relatório da Comissão de Acompanhamento, sexta pergunta, noticiado no passado dia 22 de fevereiro, muitas das metas do PRR são irrealistas. Portanto, um dos marcos e metas que o Governo negociou com a Comissão Europeia e inscreveu no PRR é de formar 800 mil pessoas na chamada Academia Digital. Isto é 17% da população ativa. O Governo entende que este é um objetivo concretizável? Vai propor a revisão ou alteração deste objetivo? Sétima pergunta. O Governo irá melhorar o portal Mais Transparência com indicadores e dashboards, tal como recomendado pela Comissão Nacional de Acompanhamento? Oitava pergunta. O Governo irá introduzir mecanismos de consulta pública na preparação de avisos, como também recomendado pela Comissão Nacional de Acompanhamento? Nona pergunta. De acordo com a análise do PRR português feito pelo Center for European Policy Studies, o PRR português é muito pobre na quantificação de marcos e metas a alcançar. De acordo com a análise deste Instituto, o PRR português não tem mencionados objetivos quantitativos e qualitativos relativamente às reformas no mercado laboral ou ao elevado índice de desemprego jovem. A única exceção aqui é o aumento do salário mínimo nacional até 750 euros até ao último trimestre de 2023. O Governo vai editar marcos e metas qualitativas e quantitativas relativamente ao desemprego jovem no PRR? E, finalmente, última pergunta, foi recentemente noticiado que o financiamento de touradas, através da aquisição de bilhetes, foi invocado como feito ao abrigo do PRR. Independentemente do espetáculo em questão, não é disso que estamos aqui a falar, parece mais uma vez estamos perante medidas temporárias, financiadas por fundos europeus, que não têm um efeito minimamente transformador na economia portuguesa. E a última pergunta era então se a aquisição destes bilhetes foi mesmo feita ao abrigo do PRR e que alteração transformadora é que se espera que a aquisição desses bilhetes tenha na economia portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Ministro, para responder às questões colocadas, e são várias, são muitas perguntas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu queria começar por, como tenho feito em todas as audições que fazemos, e em particular no debate com a Iniciativa Liberal, dizer que não me revejo na descrição que, de forma sistemática, a Iniciativa Liberal faz sobre o impacto dos fundos comunitários no nosso país ao longo do tempo. E é muito fácil identificar 5, 10, 15, 20 indicadores que demonstram isto mesmo que eu estou a dizer. Ao longo do tempo e desde ainda antes da adesão, portanto naquele período de pré-adesão, o nosso país foi identificando desafios que tinha como objetivo que pudessem ser corrigidos com o acesso a fundos estruturais. Passaram pela infraestruturação do país. Julgo que, à volta desta comissão, no plenário, por todo o país, todos reconhecem o contributo absolutamente incontornável que os fundos europeus deram para a infraestruturação do nosso país, do ponto de vista rodoviário, mas não só. Do ponto de vista das escolas, do ponto de vista dos centros de saúde, do ponto de vista de um conjunto de respostas públicas e da capacidade que o país teve de, em todo o território, garantir a coesão territorial através também da existência de serviços públicos de qualidade. Quando olhamos para um objetivo seguinte que o país definiu, que era, por exemplo, erradicar o trabalho infantil e escolarizar a nossa população. Primeiro ao nível do nono ano de escolaridade, depois ao nível do 10º ano de escolaridade e depois fazendo crescer fortemente o número de alunos e alunas que podem frequentar o ensino superior no nosso país. E também aqui os números falam por si. Portugal parte para, ainda em alguns casos, já neste século, com uma posição de fortíssima desigualdade face à zona euro e face aos países da União Europeia, completamente corrigida, precisamente neste quadro que agora finda do ponto de vista da população jovem e muitíssimo corrigida mesmo do ponto de vista do total da sua população ativa. Portugal tem hoje uma percentagem maior de alunos, de jovens entre os 24 e os 30 anos no ensino superior, daquela que é a média europeia. E isso é uma transformação radical face a um país que tinha, no início deste século, 50% de abandono escolar precoce, ou seja, de alunos entre os 18 e os 24 anos que saem do secundário. Nas exportações, um caminho muitíssimo significativo que, no início dos anos 90, comparava de forma bastante distante da média da zona euro, com a média da zona euro e ultrapassou neste ano de 2022 os 50% do PIB. Do ponto de vista da nossa balança tecnológica, deficitária até aos primeiros anos deste século e que agora não o é, e poderíamos percorrer, do ponto de vista das desigualdades, percorrer inúmeros indicadores que, mal ou bem, corresponderam às prioridades que o país, em cada um dos quadros comunitários, e foram desenhados pelas personalidades mais diversas, com ideologias também bastante diversas, definiram e que hoje os resultados falam por si sobre a capacidade que os fundos comunitários têm tido de fazer a transformação estrutural que se pretendia que fizesse. E, portanto, este é o primeiro ponto que não queria deixar de fazer. Quanto ao Programa de Recuperação e Resiliência, o contacto do Governo português com a Comissão Europeia sobre o PRR é mais que diário. Toda a análise de cumprimento de marcos e metas das condições para o seu cumprimento é um trabalho permanente que fazemos em permanência e que nas últimas semanas se tem dedicado a saber o que é que a Comissão entende como o que é admissível do ponto de vista da reprogramação. A Comissão definiu que a reprogramação de marcos e metas se devia dirigir a dimensões objetivas e isso significa um conjunto de critérios que temos procurado trabalhar para depois poder apresentar uma efetiva proposta de reprogramação. Está em causa, por exemplo, definir até que nível de aumento de preços se considera a Comissão Europeia que pode ser revisto, porque o PRR, ao definir um valor de financiamento e um conjunto de metas e de marcos e de metas, isto significa que está calculado um valor por cada uma das dimensões desse investimento. Se temos um compromisso de 26 mil casas para uma determinada verba, quer dizer que houve um cálculo que teve na base dessa meta. Esse cálculo deve ser revisto, porque
a inflação é muito, muito acima do previsto em 2020, quando este trabalho foi realizado e, portanto, em que termos é que essa revisão pode ser feita. E, portanto, estou a falar de trabalhos preparatórios, feitos a nível técnico com aqueles que são os responsáveis pelo desenvolvimento destes instrumentos no território, e o Governo ainda não submeteu nenhuma proposta de reprogramação e, portanto, não submeterá nenhuma proposta de reprogramação antes de uma discussão pública que será feita, como disse, a partir do final da próxima semana. E, portanto, trabalhos técnicos existem e existem sempre, propostas concretas pelas quais eu possa já hoje responder. Não tenho essa resposta para dar, dizendo desde já que, mesmo apesar de estar aqui hoje, estarei nas próximas semanas, no período entre a discussão e a submissão, assumo já o compromisso no dia e na hora que entenderem necessárias, quando existir uma base sobre a qual possamos aqui discutir, que neste momento não existe. Sobre o mesmo, relativamente àquelas que são as prioridades sobre os novos volumes de financiamento que o país tem à sua disposição, os 1,6 mil milhões e os 785 milhões de euros que são a soma do Repower e de um outro fundo que a Comissão Europeia permitiu que se juntasse neste processo, o Fundo de Resposta ao Brexit. Também aqui colocaremos em discussão pública no final da próxima semana as prioridades, em parte elas são conhecidas. Um reforço das dimensões de apoio às empresas, em particular no âmbito das agendas mobilizadoras, do que era o valor inicial do Programa de Recuperação e Resiliência, um reforço nas dimensões de ciência e tecnologia que também procuraremos fazer, em face também daquilo que tem sido, por um lado, o debate público em torno do Programa de Recuperação e Resiliência e, por outra, capacidade de execução que tem existido, esta mais no ponto que vou dizer a seguir e mais no âmbito do Repower, no sentido de reforçar as medidas no âmbito da eficiência energética e da descarbonização, porque se a área que se tornou mais relevante para a nossa economia, para a economia europeia, desde 2020 para agora, ela é precisamente a área da energia. E, portanto, além de algum reforço de financiamento em algumas medidas que definiremos nas próximas semanas, estas são as linhas gerais da reprogramação que, como digo, aqui trarei. Uma nota muito breve. O Governo ouviu, leu o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento e tem procurado introduzir muitas das recomendações que lá são feitas, nomeadamente as que dizem respeito a uma maior capacidade de interação antes dos avisos serem publicados com os setores para garantir que eles não têm depois falhas no momento em que são tornados públicos. Também não me revejo, mas deixaremos para outro momento a fragilidade das nossas metas quantitativas, o que podem não ser as que preferiria o grupo que referiu. Não estão previstas medidas ao nível dos incentivos fiscais, esse não é um instrumento que o Governo definiu para o Programa de Recuperação e Resiliência, e queria dizer, à última questão que colocou, eu não tenho conhecimento, a não ser pelo que li nas notícias desse caso. A gestão centralizada do PRR, pela qual eu sou responsável, não significa que a execução do Programa de Recuperação e Resiliência seja centralizada e, portanto, não tenho nenhuma informação sobre a questão que me coloca. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Cabe agora ao PSD a intervenção. Então, 7 minutos, Dr. Jorge Mendes, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Na sequência da iniciativa liberal, temos hoje a Sra. Ministra aqui a falar-nos, fazer um ponto de situação do PRR e responder a algumas questões. Eu, em primeiro lugar, gostaria de salientar que considero que os fundos europeus deram e dão um grande contributo ao desenvolvimento económico, social e cultural e até mental do país, das mentalidades do país, ao longo dos últimos 35 anos. Portanto, não partilho algumas visões catastrofistas ou da subsidiodependência de outras forças políticas. Também aceito que no início de qualquer período de programação, tal como aconteceu com o PRR,
se criam grandes expectativas, sobretudo uma execução imediata e rápida das verbas que temos ao nosso dispor. Depois só são, digamos que, exercidas ou têm impacto quando elas são executadas. E realmente, em relação ao PRR, em 2020, eu sei que estávamos muito traumatizados por tudo o que nos aconteceu desde março com o Covid-19, e a necessidade da Europa e de Portugal arranjar um mecanismo de financiamento rápido de políticas de combate à crise e também, mais tarde, de transformação estrutural. E creio que nessa altura fomos muito otimistas nos efeitos quase imediatos. Portanto, quase que em 2020 já tínhamos os fundos ao nosso dispor e queríamos daí tirar os devidos proveitos, o que não aconteceu, depois isso foi derrapando. E acho que nos lembramos também daquela célebre reunião do Sr. Primeiro-Ministro com o Sr. Presidente da União Europeia de ir já ao banco levantar o cheque. Portanto, eu creio que criou-se aí uma expectativa exacerbada em relação à possibilidade de rapidamente executarmos os fundos. Mas, chegados a este primeiro trimestre de 2023, realmente temos aqui um pequeno choque com a realidade. Mas da parte do Governo, a Sra. Ministra, continua a dizer que estamos a cumprir, vamos conseguir, está tudo bem, e hoje disse que o PRR está no terreno e está em movimento. Ainda bem. Mas, Sra. Ministra, temos também a assumir que entre o que foi expectável para 2022-2023 e a realidade estamos com algum atraso, não só em termos de pagamentos, bem como não possamos confundir marcos e metas com a execução no terreno, com os pagamentos. Portanto, nós temos algumas marcos e metas, por exemplo, concluir o processo de descentralização de competências na área da saúde em todos os concelhos. Para 2022, 201 municípios. Isto vale o que vale. Era um objetivo do Governo, não sei se já foi atingido ou não, mas não é de per si, não resulta nem melhor nem pior bem-estar para os portugueses. É uma descentralização de competências. Para os municípios são as instalações, que eu saiba. Eu sei bem do que falo, porque acompanhei esse processo do passado. Não é os médicos e os enfermeiros. É instalações e auxiliares de limpeza e de outros serviços gerais. E, portanto, marcos e metas não é a execução do PRR no terreno. E, realmente, quando referiu há pouco, só estamos com 10% de pagamentos do que estava previsto e 75% dos pagamentos ao Estado. Só 25% é que é à economia real, digamos que às famílias, às empresas e às IPSS. Em relação a algumas marcas e metas, e como disse há pouco, que temos o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, do Sr. Professor Pedro Minguinhos, que no final de fevereiro, princípio de março, apresentou o segundo relatório, e a Sra. Ministra já disse que tomou boa nota e alguma das orientações, das conclusões, vai implementar, porque elas são muito incisivas, digamos assim, em relação à avaliação que faz. Por exemplo, quando o relatório diz que 90% das componentes foram avaliadas com necessitar de acompanhamento preocupante e crítico, é que algo tem que ser feito. Portanto, no primeiro semestre de 2023, 90% do programa tem uma avaliação deste tipo. Portanto, quer dizer que algo tem que ser feito. Não passa para a cabeça que o Sr. Ministro do Secretário de Estado, são pessoas que dominam a matéria, acho eu, querem apresentar bons resultados, não façam nada. Portanto, não passa para a ideia que isso aconteça. Também temos avisos, não é da sua responsabilidade, mas é dos ministros setoriais, que dizem avisos com 300 dias à espera da publicação dos resultados de candidaturas. Também não é aceitável. Precisa ser corrigido, quer no Banco de Fomento, quer no setor do ambiente e energia. Também, como é óbvio, e isso é importante para a revisão, o próprio relatório constata que alguns dos investimentos devem ser recalendarizados, inclusive alguns têm que transitar para o PT 2030 porque não são execuíveis até 2026. E, portanto, estamos a falar de áreas críticas do PRR, na habitação, na descarbonização da indústria, na mobilidade sustentável, no caso do Metro Lisboa, Porto e Louros, no caso de Louros é o mais exemplar desta matéria. Mas depois há uma área para a qual é chamada a atenção, que tem a ver, sobretudo, com o Governo, com a orgânica interna e relacionamento interno entre os Ministérios. Estou-lhe a falar da necessária aceleração dos processos de aprovação. Autorizações de gestão corrente
E uma delas são as famosas portarias de extensão de encargos, em que intervém sempre o Ministério das Finanças. Está prevista uma alteração para acelerar os procedimentos, para substituir essas portarias por comunicações prévias, em caso de projetos que sejam orçamentados e pré-aprovados, ou vamos continuar a ter, por motivos de execução orçamental, manter este instrumento analítico ou administrativo. Depois, em relação ao UTAL também tem a crítica em relação à execução, porque a própria execução do PRR comprometeu a execução da despesa de investimento do Estado em 2022 e, portanto, creio que a Sra. Ministra também tem consciência disso. A resposta do Governo tem sido, em alguns ministérios, de forma sintomática e atempada. No caso do Ministério da Economia, resolveram criar uma task force. No caso do Sr. Ministro do Ambiente, notícias surgidas hoje, depois da última audição, também vai criar uma estrutura rápida para orientar todos os programas de fundos europeus a que o Ministério do Ambiente tem que dar resposta para acelerar, quer o PRR, quer o futuro Portugal 2030. E aqui duas questões, Sra. Ministra. A Sra. Ministra, neste momento, Portugal já recebeu, ou tem ao seu dispor, à ordem 30% do PRR. Só ainda pagámos 10%. O que é que tem sido feito para acelerar os pagamentos, sobretudo às empresas, às famílias e às IPSS? E depois, em relação à revisão do PRR, e na senda do que o colega da Iniciativa Liberal acabou de focar há pouco, está em processo de revisão, há interações com a União Europeia, eu sei que não são fáceis, por norma, mas a Sra. Ministra quer resultados e nós também queremos resultados. Disse também que ia haver discussão pública. Já temos alguma alocação de verbas a algumas áreas, mas vamos ver como é que vai ser no final. A pergunta que lhe faço é: o Parlamento vai ser ouvido neste processo? Vamos ter uma reunião, como tivemos com o seu antecessor, quando foi o lançamento final do PT 2030, ou vamos ter só conhecimento pela comunicação social do documento que for, entretanto, aprovado? É só, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Sra. Ministra, para responder às questões colocadas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a capacidade que a União Europeia teve de responder à crise da pandemia de uma forma muito distinta do que aconteceu a crises anteriores e com efeitos verdadeiramente imediatos na vida de todos os europeus foi absolutamente evidente, e o Sr. Deputado, precisamente porque o PSD bem passou por momentos em que a União Europeia olhava para as crises de forma bastante distinta do que olhou para esta, devia ser o primeiro a reconhecer. A capacidade que existiu de aprovar um programa como o SURE, que garantiu os salários através do regime de layoff simplificado a todas as empresas que tiveram que fechar portas por alturas da pandemia, não concebo melhor forma de influenciar e influenciar imediatamente a vida dos portugueses, das portuguesas e dos cidadãos e cidadãs europeias. A forma como a Europa investiu muito fortemente nas vacinas e isso permitiu que poucos meses depois da pandemia e contra todas as expectativas e todos os receios tivéssemos em cada país operações enormes de vacinação, não consigo imaginar uma forma mais evidente de mostrar que a Europa reagiu de forma distinta. E também no Programa de Recuperação e Resiliência, e mesmo que os senhores deputados procurem desvalorizar os apoios que na área do emprego sustentável, na área da eficiência energética, na área dos pagamentos às empresas, já chegaram às empresas, e 1.600 milhões de euros, senhor deputado, não é pouco dinheiro. Basta ver, quando nós quantificamos os pagamentos da política de coesão mais tradicional ao longo dos últimos anos, em cada um dos anos, obtemos valores, muitas vezes, e principalmente no início dos quadros, muito abaixo dos valores que nós estamos aqui a falar. E, portanto, sim, houve uma resposta completamente diferente da parte da União Europeia, que o Governo festejou por saber que
ter respostas à crise de forma distinta é a única forma de continuarmos um caminho de convergência e que está no terreno. É visível nos muitos centros de saúde que estão hoje em obra, é visível um pouco por todo o país, com os concursos abertos na área dos equipamentos sociais, todos com acordos assinados com o Estado ainda durante o verão. É visível na enorme quantidade de instituições que fizeram parte das 56 agendas mobilizadoras e que um pouco por todo o território, também no seu distrito, têm hoje investimentos fundamentais na transformação da nossa economia de que há pouco se falava. E, portanto, quando o Governo diz que o PRR está em movimento e que está a cumprir os seus calendários, não é apenas o Governo que o diz. Eu bem sei que sempre que aparece uma notícia sobre a forma como a Comissão Europeia avalia o desenvolvimento do Programa de Recuperação e Resiliência, e aliás do PT 2020 em Portugal, e ela é positiva, nunca ninguém fala dela, mas elas existem e elas estão aí e são uma evidência quando nós visitamos todos os elementos comparativos que hoje a Comissão Europeia tem ao dispor de todas as senhoras e os senhores deputados. O senhor deputado desvalorizou deu alguns exemplos de metas que não considera relevantes e que não se traduzem no PRR a chegar ao terreno. Bom, as reformas e os investimentos foram contratualizados com a Comissão Europeia, em parte, como sabe, porque todos os anos a Comissão Europeia faz um conjunto de recomendações aos países e parte das reformas ali previstas tinham que responder a essas recomendações. Uma recomendação que a Comissão Europeia faz há décadas, há muitos anos, pelo menos a Portugal, tem a ver com a reforma que este Parlamento aprovou das ordens profissionais. O senhor deputado diz que isto não é o PRR a chegar ao terreno. Eu considero que é, e a Comissão também considerou, ou não teria colocado esta como uma das reformas a que o país estava obrigado. O país tem muitas recomendações a propósito da segmentação do seu mercado de trabalho, indicando medidas no sentido de fortalecer a capacidade e a defesa dos trabalhadores, principalmente aqueles que estão em situação de mais precária de trabalho. E quando este Parlamento aprova a Agenda do Trabalho Digno, isso cumpre uma das reformas que o Programa de Recuperação e Resiliência prevê. O senhor deputado considera que estas não são as reformas que o PSD faria? Estou certa que não são, mas a democracia é isso mesmo. Relativamente às recomendações da Comissão Nacional de Acompanhamento, que são de dois tipos. Por um lado, identificando os investimentos para os quais considera que deve haver necessidades de acompanhamento ou mesmo necessidades ou identifica mesmo um maior risco de incumprimento. Esses são alguns dos investimentos que agora estamos, precisamente neste processo de reprogramação, a revisitar. Alguns exemplos, um pouco por toda a Europa. Aliás, os países estão a procurar reprogramar, por exemplo, verbas destinadas às dimensões de transportes, porque todos sabemos que a dificuldade que houve na entrega de ou material circulante ou da própria infraestrutura utilizada para os metros, para a ferrovia e, portanto, esses são uns dos investimentos que a Comissão Nacional de Acompanhamento aponta como precisando de maior atenção e dedicaremos essa mesma atenção reprogramando do ponto de vista temporal nas suas metas intermédias ou finais, quando necessário, ou procurando reforçar o financiamento. Este tema da necessidade de reforçar o financiamento é um elemento fundamental do processo de reprogramação, como há pouco expliquei, procurei responder ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Porquê? Porque há uma associação direta entre a verba disponível e as metas e, portanto, com a inflação há necessidade de rever ou reforçando o financiamento ou revendo metas em baixa, conforme o caso, e o Governo nunca o escondeu. Aliás, diz-se agora que o Governo reprograma e com isso reconhece as dificuldades com o Programa de Recuperação e Resiliência. O Primeiro-Ministro foi o primeiro Primeiro-Ministro que escreveu à Presidente da Comissão Europeia dizendo, atenção, estamos num momento completamente diferente, este programa tinha sido desenhado para uma economia muito adormecida pós-Covid e agora estamos num momento inflacionista, é preciso olharmos para estes calendários e é isso
que estamos a fazer e, portanto, não compreendo como se agora o Governo fosse arrastado para uma reprogramação. Não. O Primeiro-Ministro António Costa foi precisamente em maio, está quase a fazer um ano, o primeiro a fazer esta solicitação à Presidente da Comissão Europeia e agora podemos beneficiar dela. Nós temos procurado corresponder às diferentes recomendações da Comissão Nacional de Acompanhamento e, por isso mesmo, desde o início do Programa de Recuperação e Resiliência, portanto, esta até é prévia às recomendações, não existem portarias de extensão no caso do PRR. Esses procedimentos, quer de aprovação em Conselho de Ministros, esses foram dispensados no último Decreto-Lei de Execução Orçamental, mas do ponto de vista das portarias de extensão tradicionais, elas não existem no que diz respeito ao Programa de Recuperação e Resiliência. Outra dimensão que estamos a responder, do ponto de vista dos adiantamentos, eram dos temas levantados pela Comissão Nacional de Acompanhamento. Estamos a fazer nas agendas mobilizadoras, nos equipamentos sociais e nas medidas das universidades, a pedido dos beneficiários. Finalmente, queria destacar que também respondemos ao tema da demora na análise de candidaturas, estando a trabalhar, quer com universidades, quer com empresas, procurando garantir que a análise de candidaturas é, quando é necessário, feita externamente aos serviços públicos, para procurar acelerar. E é sempre neste processo de ir respondendo aos desafios que aparecem que nos encontramos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Cabe agora ao Partido Socialista a intervenção. Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra. 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Parece-me evidente daquilo que já vai da conversa que há 2 ou 3 coisas que podemos dar como assente neste processo de fundos europeus, que já não é um processo novo, como é bom de ver. Primeiro é o papel estrutural que tem impacto na vida das pessoas daquilo que foram os vários pacotes de fundos europeus, os PTs, os programas operacionais, e neste caso concreto o PRR, que tem uma lógica completamente diferente daquilo que tem sido a dinâmica dos programas nacionais de fundos europeus para os 7 anos de programação. O PRR é um programa específico, resultado de uma conjuntura extremamente difícil, que pretendeu resolver um conjunto de problemas estruturais, neste caso Portugal. Portugal foi excepcionalmente dinâmico sobre esta matéria, porque conseguiu programar muito rápido, e já agora também temos que dizer que há uma pessoa que não foi aqui referida, neste caso o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo português, que teve um papel muitíssimo dinâmico sobre a criação deste PRR, porque se fizermos um pouquinho de história sobre aquilo que eram os frugais, aquilo que queriam dar dinheiro para os portugueses e os outros, aquilo que era arranjar um fundo com o Repower e depois com o PRR, houve umas decisões às altas horas da noite para se criar um fundo especial, e esse fundo especial em Portugal teve uma expressão de 16,6 mil milhões de euros, mais uns pacotinhos à parte, e que agora vai ter uma reprogramação de Repower de mais de 700 milhões e 1,6 mil milhões naquilo que é a reprogramação do PRR. Por isso, deste dinheiro todo, Portugal, a Sra. Ministra também já o disse, até procedeu a adiantamentos, já está no parte do lado das entidades, entre adiantamentos e os segundos pedidos de pagamento, como disse, somos um dos 5 países que já tem o segundo pedido de pagamentos aprovado e já está do lado das empresas e das entidades 5,1 mil milhões de euros, o que é um valor muito significativo e, sendo significativo, é importante porque é dinheiro concreto nas pessoas. Para quem fala de execução, e quem fala de execução, tanto de execução acabou de sair porque o próprio promotor da iniciativa, para estarmos aqui juntos, acabou de sair porque não quer ouvir mais respostas, e está convencido, seguramente, com as respostas que a Sra. Ministra já lhe deu até agora. O que nós estamos aqui a tratar é, pegando na análise do requerimento, é a questão da reprogramação, e isso é importante. Que era a terceira nota que eu gostava de dar e felicitar o Governo, porque a Sra. Ministra acabou de dizer que vai haver para este processo de reprogramação uma consulta pública onde as entidades terão oportunidade de dizer que querem mais dinheiro aqui e querem mais dinheiro aqui. Aliás, 1,6 mil milhões não é assim tão pouco dinheiro a reprogramar para redotar
as verbas ou refinanciar as rubricas com mais dinheiro, reprogramando, porque nós sabemos que temos as questões de inflação, temos a questão do trabalho, temos a questão de todas as problemáticas que têm a ver com a pandemia que estamos a passar e a guerra da Ucrânia. Eu dava os números, está tudo contratualizado, já estão 77% das verbas aprovadas e estão 10% pagas. E na última semana foram pagas, especialmente às empresas, e é importante que se diga, foram pagas mais de 100 milhões de euros na última semana, e eu acho que isso é muito relevante. Por isso, nós não temos dúvidas que chegaremos ao fim deste exercício do PRR a 31 de dezembro com as verbas todas executadas. E as reprogramações, que é uma quarta nota, fazem parte da vida para bem executar o dinheiro. Isto é, nós, em determinada altura, lá para julho de 2021, que foi quando foi aprovado, um pouco antes, nós tínhamos uma realidade. E esta realidade é dinâmica e essa realidade deve ser adaptável em função das circunstâncias. Da mesma forma que nós temos o PT 2020 executado a 85% e que já temos um overbooking de 10% para os desvios para termos, no final deste ano, todas as verbas executadas do programa, seguramente esta verba também terá executado. Mas a minha questão é que a Comissão de Acompanhamento, nós temos a separação de poderes em Portugal, e o Governo governa e a Assembleia da República legisla e acompanha. E é muito importante que de vez em quando nós saibamos quais são as competências dos parlamentares. Seguramente entrar na discussão. Olha, uma boa oportunidade para entrarmos na discussão pública, chamarmos cá muitas vezes a Sra. Ministra para esclarecermos tudo e mais alguma coisa, o Sr. Secretário de Estado também é um sabedor da matéria, também pode cá vir, e seguramente faremos aqui um processo de acompanhamento com iniciativa, com ideias, etc, etc. Mas há também uma nota que eu gostava de não deixar de tirar à colação, também já foi aqui amplamente referido, é o relatório da Comissão de Acompanhamento, que é uma entidade independente e até nomeada para a Assembleia da República. Por isso, esta Comissão de Acompanhamento já ouvimos duas vezes, fez um segundo relatório muito detalhado, onde identificou riscos, que a Sra. Ministra já completou, dizendo que seriam objeto de revisão ou eventual revisão, e identificou que há coisas que estão claramente a acontecer bem. E dava lá umas bolinhas no relatório, vermelhas, verdes, etc, etc. E isso traduz-se em centros de saúde, um conjunto de investimentos, de agendas mobilizadoras, um conjunto de os metropolitanos, tudo isso está a acontecer. Por isso, a Sra. Ministra, para não me alongar, nós importa-nos a execução e importa-nos os pagamentos. E importando esta questão que é dinheiro concreto na economia, o que nós tínhamos para lhe questionar ou para tentar densificar é perante os dados existentes, isto é, para quando se antevê, isto é, com as revisões, com a consulta pública, com as revisões dos quadros e metas, com as reformas e investimentos a progredir, para quando é que se prevê a submissão do terceiro pedido de pagamento, que verdadeiramente esse terceiro pedido de pagamento significa responder positivamente àquilo que a União Europeia aprovou, ou está a aprovar, porque acompanha até as próprias revisões, porque este processo foi devidamente validado pela União Europeia. E, sendo devidamente validado pela União Europeia, sabemos que o Governo, neste corre-corre de informação para Bruxelas e para Portugal, seguramente estará fortemente ligado, e a nossa pergunta é para aumentar os pagamentos, obviamente tem que haver metas. O terceiro pedido de pagamento, depois da discussão pública, quando é que a Sra. Ministra antevê que possa acontecer? Muito obrigado. Sr. Dr. Jorge Botelho, muito obrigado. Sr. Ministro da Presidência, para responder, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, temos nas últimas semanas, meses já, tido uma discussão sempre permanente no espaço público em torno da capacidade de execução. Quando olhamos tanto para aquilo que tem sido a trajetória do nosso país ao longo das últimas décadas, como quando olhamos para aquilo que acontece neste momento no Portugal 2020, para aquilo que estamos preparados para que a partir do final deste mês possa acontecer no Portugal 2030.
ou no Programa de Recuperação e Resiliência, o que nós vemos é Portugal sempre no pelotão de frente, como se diria há alguns anos, da execução de fundos comunitários no contexto europeu. E isto acontece tanto na resposta àqueles que são os tradicionais desequilíbrios e déficits estruturais que o nosso país tem, como há pouco referi, como no que diz respeito a uma grande importância que tem sido dada ao apoio às empresas. No conjunto do próximo quadro comunitário e do Programa de Recuperação e Resiliência, Portugal terá um aumento do apoio às empresas na ordem dos mais 90% dos apoios dados até aqui. E quando nós olhamos para os resultados desses apoios ao longo dos últimos anos, nós vemos que quando são avaliados estes programas, os resultados também são muito visíveis. Uma empresa apoiada no âmbito do sistema de incentivos tem, alguns anos depois desse apoio, um aumento significativo do emprego que cria, tem um aumento da produtividade, um aumento de vendas e um aumento de mais de 3 pontos percentuais na sua cota exportadora. E por isso, identificar os nossos desafios e as nossas prioridades, colocar os recursos financeiros ao serviço da resposta a essas prioridades e a esses desafios e depois avaliar, e nestas diferentes dimensões, havendo sempre muito para melhorar, Portugal tem correspondido a esses desafios. É evidente que o Governo vem e virá à Assembleia da República sempre que nos chamarem, e temos todo o interesse em dar as explicações em primeira mão a todas as dúvidas que as senhoras e os senhores deputados tenham quanto aos fundos comunitários, mas também quanto às outras áreas que estão na minha responsabilidade. Mas, efetivamente, há quem tenha responsabilidade de execução. Execução significa programar, negociar, executar e também responder às perguntas. A Assembleia cabe, além das suas múltiplas funções legislativas, o escrutínio do Governo, e é esse que aqui acontece, e estou sempre disponível para vir responder sobre as prioridades que definimos. No que diz respeito aos próximos passos, Portugal tem este ano de 2023 um conjunto de metas e de marcos divididos entre um terceiro e um quarto pedido de desembolso, que nos colocará numa posição de passar das 17% das metas e dos marcos cumpridos para mais de 30% e de cerca de 30% das verbas recebidas para mais de 50%, mas estando neste momento num momento de reprogramação, será depois dessa reprogramação ser concluída junto da Comissão Europeia que faremos o pedido o terceiro pedido de desembolso. Sempre na perspectiva de melhorar as nossas capacidades de execução, de acertar o que há a acertar num programa, e nunca é demais relembrar que foi desenhado para um contexto pós-pandemia e que está a ser aplicado num contexto de inflação, de dificuldade de acesso a muitas matérias-primas que têm características bastante diferentes na sua execução do que aquilo que estava previsto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso, em nome do Chega, tem então 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Bom, Sra. Ministra, eu penso que algumas das questões, se calhar, vai ter que as reforçar porque, eventualmente, já estamos no final do dia e posso não ter percebido convenientemente. Pronto, mas, de qualquer das formas, eu gostava de regressar a dezembro de 2022, em que realmente persistiam críticas pelos atrasos na execução do PRR, dado terem sido apenas pagos 7% aos beneficiários finais, quando Portugal já tinha recebido de Bruxelas 3,3 mil milhões de euros. E, aliás, foram várias referências que foram feitas a esses atrasos. O Banco de Portugal afirmava que a taxa de execução do PRR tem ficado muito abaixo
do previsto, muito por conta do aumento considerável dos custos dos projetos, também conforme já falou relativamente à questão da inflação, em função da subida da inflação ao longo do último ano. O Conselho de Finanças Públicas também afirmava que até o momento a execução tem ficado abaixo do previsto, que fundamenta a sua análise à execução do PRR, comparando os montantes previstos no Orçamento de Estado com o que realmente estava executado, e tendo dito ainda que esse desvio é relevante em termos de impacto macroeconómico do PRR, acrescentando ainda a senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral. A OCDE também fez referências aos atrasos do PRR, e o PRR poderá dar um impulso importante à economia por via de investimento público, mas há riscos que atrasos na sua implementação persistam. Alertou também Álvaro Santos Pereira, economista-chefe da OCDE. E, por último, a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência afirmava que realmente em 2023 vai obrigar a um esforço adicional para concretizar as metas definidas. Se esse esforço adicional não for feito, tal terá consequências nos investimentos nos anos seguintes e a meta 2026 ficará comprometida, portanto, admitiu o Dr. Pedro Dominguinhos. Depois, a 15 de fevereiro de 2023, a Sra. Ministra indicava que o Governo comprometeu-se em incrementar a execução dos fundos europeus face à média dos últimos quadros financeiros de apoio, que era de cerca de 2,5 mil milhões de euros, executados por ano. Tendo explicitado ainda que nós não estamos nos 6 mil milhões de euros, mas com a entrada do PT 2030, ainda que haja uma descida do PT 2020 e do REACT, a aceleração do PRR vai permitir atingir esse número que durante muitos meses foi dito que seria impossível de atingir. Tendo ainda referido que nos 2 últimos anos já foram muito diferentes, mostrando a capacidade que o país tem de fazer crescer a sua execução. A Sra. Ministra ainda referiu que a reprogramação dos investimentos previstos no PRR, devido ao atual contexto de guerra, assim como a crescente dificuldade de acesso a matérias-primas e de mão de obra decorrentes da atual inflação, deve estar concluída até ao final de abril por parte da Comissão Europeia. E depois e este é o último, digamos, hiato histórico, é o último marco histórico, trata-se de 22 de fevereiro de 2023, em que a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR apresentou o tal relatório, que já foi falado aqui, 2022, do plano do PRR, assinalando um ano de implementação do plano. E nesse relatório, a Comissão Nacional de Acompanhamento analisou 69 dos 83 grandes investimentos programados para 2021-2026, tendo considerado 13 deles preocupantes e 2 críticos. Por consequência, esses 2 projetos críticos, segundo a CNA, obrigam a uma intervenção do Governo face ao potencial incumprimento dos marcos e metas que estão definidas, ou seja, acelerar os apoios à capitalização das empresas a cargo do Banco Português de Fomento e garantir o financiamento por parte dos municípios relacionados com o metro, ligeiro de superfície em Odivelas de Louros, para além da questão relacionada com a alteração do traçado da linha. Depois, os outros 13 projetos de investimento os outros 13 investimentos que são preocupantes, é na componente de habitação, empresas 4.0, mar, descarbonização da indústria, eficiência energética nos edifícios de administração pública dos serviços, produção de hidrogênio, floresta ou escola digital. E face a isto, eu queria lhe colocar 5 questões. A primeira questão, é um pouco, digamos, enfim, temos que regressar a setembro de 2021. O ex-ministro de Estado das Finanças, João Leão, tinha afirmado em setembro de 2021 que o PRR é um dos principais eixos do Orçamento de Estado para 2022, explicitando ainda que o Governo previa a execução de 3 mil milhões de euros do PRR em 2022. Eu gostaria de colocar esta primeira questão, Sra. Ministra, se realmente, como é que explica que até 14 de dezembro de 2022 os beneficiários finais tinham recebido apenas 1,145 mil milhões de euros, quando Portugal já, teoricamente, teria do seu lado 5,14 mil milhões de euros, ou seja, 31% do PRR. Depois, a minha segunda questão tem a ver com o relatório da CNA. Como é que se explica que, estando explicitado no primeiro relatório da CNA de avaliação e execução do PRR, datado 18 de fevereiro de 2022, que a componente C11, portanto, relativa à descarbonização da indústria, que é uma das mais importantes para o futuro da indústria nacional no contexto de uma economia mais verde e com redução drástica das emissões de gases com efeito de estufa, este desafio requer a transformação inteligente, portanto, da economia portuguesa, por forma a manter-se competitiva. Como é que é possível ter uma taxa de execução de 0%? Depois, a minha terceira pergunta vem no seguimento da pergunta anterior.
sublinhando o facto de terem sido submetidas até finais de junho do ano passado 242 candidaturas, como é que se explica que até à presente data não haja decisões e por consequência que, no fundo, a taxa de execução se mantenha nos 0%? E a nossa quarta questão é, considerando que os resultados da aplicação dos projetos são tão ou mais importantes que a sua execução, qual é a metodologia que está definida no sentido do registro da avaliação dos seus impactos e com o óbvio envolvimento das partes interessadas e relevantes em cada um dos processos? E por último, Sra. Ministra, tal como referido pelo Presidente da CIPA, António Saraiva, que criticou o peso excessivo das verbas do PRR destinadas ao investimento público, contrastando com cerca de 30% que serão disponibilizados à iniciativa privada, realmente como é que se justifica este desequilíbrio na gestão do PRR, quando só faz sentido pugnar por um melhor equilíbrio na afetação das verbas, levando à iniciativa privada e aos seus agentes económicos números mais substanciais, porque é assim que o país tende a modernizar-se. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rui Afonso. Muito obrigado. O Sr. Ministro tem então até 6 minutos para responder, ou então, com a tolerância que tenho atribuído. E que eu muito agradeço, Sr. Presidente, porque as perguntas têm sido muitas e depois o tempo de resposta é sempre diferente do tempo de pergunta. Sr. Deputado do Chega, nós temos procurado explicar porque é que podemos dizer que o Programa de Recuperação e Resiliência tem acontecido de acordo com o esperado. Porque o país comprometeu-se sobre que ações tinha que desenvolver até dezembro de 2022, até junho de 2022 e tem, no momento certo de entregar as provas desse cumprimento em Bruxelas, conseguido provar. Ainda há poucos dias, o governo italiano viu prolongar o tempo de análise sobre medidas que tinha apresentado, porque a Comissão Europeia definiu que precisava de mais tempo para comprovar a execução dessas medidas. Este é o procedimento que está em curso, que é normal e que nós não devemos olhar para ele e para a ideia de que há uma avaliação sobre aquilo que é feito, que pode demorar tempo e depois veio o desembolso do dinheiro de uma forma atípica. Ele é simplesmente distinto daquilo que nós estávamos habituados até aqui nos fundos europeus, em que uma determinada despesa era feita, a fatura seguia para certificação, era certificada, enviada para Bruxelas e vinha o dinheiro. Agora não é assim que funciona e é por isso que não há uma coincidência imediata entre o dinheiro, entre as verbas recebidas e o dinheiro pago, porque muitas vezes não existe essa relação direta. Eu vou dar alguns exemplos. O país recebeu um adiantamento, por exemplo, vou dar um exemplo, como podia dar outro qualquer, para os equipamentos sociais. E durante alguns meses as IPSS estiveram a candidatar-se ao aviso que foi aberto. Por alturas do verão, creio que agosto, julho, foram feitas as assinaturas decorrentes dessas candidaturas, onde o Estado contratualizou com as instituições o desenvolvimento de um determinado equipamento. Muitas vezes depois é preciso lançar um concurso para a execução da obra, é preciso um concurso para o projeto, quando ele ainda não existia, e depois o concurso da obra e, naturalmente, o pagamento à instituição ocorre de acordo com o que foi definido, neste caso, no momento da consignação. Era o que estava definido. Perante as questões colocadas, e também agora pelo Sr. Deputado, sobre que metodologias podemos adotar para acelerar a execução financeira, fizemos uma alteração e o adiantamento dado às instituições foi aumentado para 22% e não os 13% que habitualmente tinha considerado. Mas é normal que o pagamento acompanhe a execução da obra. É assim em qualquer projeto financiado por fundos europeus ou por fundos nacionais. Não é possível quando nós temos, por exemplo, agora para os tempos mais próximos, algumas metas que têm a ver com abertura de avisos. Ora, se a meta é abrir o aviso em 2023, naturalmente não pode ser ter pago em 2023. E é esse o diferencial entre o momento de receber as verbas e o momento de pagar, que nós temos procurado estreitar, mas no limite da execução existir efetivamente, porque senão não estamos a ser responsáveis naquilo que é uma boa gestão do dinheiro público e os fundos europeus são, para este efeito, dinheiro público e, portanto, é natural que, se uma das medidas aqui financiadas são 100 novos centros de saúde, que o financiamento às autarquias, quando são estas que o estão
a construir acompanhe a própria construção, não é prévia à própria construção. Acompanha, tem uma dimensão de adiantamento e depois vai acompanhando a execução. À medida que a despesa acontece, as verbas são pagas e, portanto, é esta natureza diferente, e permitam-me, porque nem sempre se consegue explicar isto fora do contexto de uma comissão, no plenário é mais difícil, e então, num contexto que o pagamento acompanha a execução da obra, não acompanha o momento da recepção da verba, porque, ao contrário do que acontece nos outros fundos, ela neste momento não decorre dessa certificação de faturas, ela é faseada. O que é que nós temos procurado fazer? Garantir, conseguimos reforçar o financiamento de obras que estão em execução para aumentar a liquidez dessas instituições. Fizemos-lo nas agendas mobilizadoras, nos equipamentos sociais, estamos a trabalhar com as universidades para também fazer neste caso e assim sucessivamente. Agora, havia uma desadequação entre uma projeção de pagamentos que foi inicialmente feita igual em todos os anos e aquilo que efetivamente acontece, e por isso é que nas grandes opções para 2023 e no orçamento para 2023 reparará que já foi feito um faseamento adequado a este faseamento que aqui estou a explicar. Quando é que é previsível existir execução física de obra, e sempre foi previsível, não quer dizer que haja atraso. Este caso dos equipamentos sociais, a meta para o verão era precisamente a assinatura e a contratualização com as instituições de solidariedade e segurança social. E por isso cumprimos a meta, mas ainda não há pagamentos porque ainda não havia obra consignada. E apenas para dar aqui um exemplo, e agora já gastei algum tempo, mas julgo que serve para várias das questões que me colocou, para explicar que o pagamento acontece no momento de execução e não no momento, muitas vezes, sequer da meta, porque se a meta era o acordo entre as IPSS e o Estado, ela foi cumprida, mas depois o pagamento está associado à construção e é isso que temos procurado ir. Pergunta, mas não há nada a fazer para acelerar a execução financeira? Naturalmente que há, e é por isso que estamos a procurar fazer estas alterações. O Sr. Deputado colocou uma questão sobre uma das medidas que tem sido mais referida como uma medida que carece de grande acompanhamento, que é a medida relativa à descarbonização, na componente C11. O nosso país, como aliás todos os países, tem neste momento uma dificuldade de acesso a recursos humanos qualificados com determinadas competências, e esta área da energia foi uma área que sofreu um crescimento tão grande que nem sempre é fácil ter os recursos humanos necessários. Qual era a recomendação da Comissão Nacional de Acompanhamento, feita, aliás, antes ainda do relatório ser público, porque eles a Comissão Nacional de Acompanhamento vai, muito bem, sinalizando os obstáculos que encontra. Nos casos em que o Estado não tem capacidade de analisar os projetos rapidamente, devia poder externalizar essa análise, por exemplo, junto das universidades. E foi isso mesmo que o Ministério da Economia fez, e foi por isso que depois, creio que nas últimas semanas, já começaram a chegar às empresas que se tinham candidatado o resultado desses avisos, creio que foi a semana passada, e agora podemos ter condições para avançar os primeiros pagamentos. E isso é que significa reconhecer estes obstáculos, e aquele que o Sr. Deputado referiu é um daqueles a que respondemos precisamente com este recurso à contratação, no caso de equipas de várias universidades, para acelerar a análise. Fizemos nesta componente, fizemos também na componente relacionada com as qualificações, na C6, em alguns casos em que o tempo de análise dos avisos estava a ser superior ao desejado e, portanto, tanto o Ministério do Ambiente como o Ministério da Economia, como o Ministério, no caso, creio que da Educação, recorreram precisamente a esta recomendação, que é, aliás, identificada no relatório da Comissão como boas práticas. Vou responder à questão das empresas e do Estado. A análise que neste momento é feita sobre esse peso do Estado e das empresas é uma análise que é precoce. É precoce porque é difícil, no momento tão preliminar em que ainda estamos, analisar exatamente qual vai ser o contributo para as empresas deste programa. Porquê? Porque há os incentivos diretos, agendas mobilizadoras, descarbonização da economia, os diferentes programas relacionados com a inovação e com a digitalização das empresas, e depois há todo o trabalho e todas as respostas que as empresas terão, porque quando há uma obra do metro em curso,
Isso é trabalho para as nossas empresas, quando há investimento de construção, isso é trabalho e capacidade de aposta nas nossas empresas. Mas há outra dimensão. Muitas vezes é apontado, uma das prioridades que é apontada, também do ponto de vista das nossas empresas, é a necessidade de reduzir custos de contexto e de melhorar a capacidade de nos relacionarmos com o Estado. E, portanto, há muitos investimentos que, quando olha para o documento do PRR, são investimentos de instituições públicas, por exemplo, da Infraestruturas de Portugal, mas que são, na verdade, para completar ligações entre áreas empresariais e a nossa rede rodoviária. Este investimento, à luz de uma determinada definição, é investimento público dirigido ao Estado. Mas quem é o verdadeiro beneficiário desta ligação entre uma área empresarial e as nossas vias rodoviárias? Evidentemente que são as empresas daquele território que há muitos anos anseiam por essas ligações, e isto é verdade, tanto no Minho, na Estrada Nacional 14, nas ligações de Águeda, Aveiro, em vários investimentos do PRR que podem estar dirigidos à Infraestruturas de Portugal, mas são, na verdade, dirigidos à nossa economia. O mesmo na Justiça Económica. O investimento que a componente da Justiça tem neste programa de recuperação e resiliência é investimento muitas vezes em infraestrutura, em sistema informático ou na segurança social público, com claros benefícios para a redução de custos de contexto. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. A preocupação era não interromper, mas foi mesmo inevitável. Terminada que está esta nossa primeira ronda de intervenções, temos uma segunda ronda, como sabem, senhoras e senhores deputados, 3 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e depois haverá uma resposta conjunta da Sra. Ministra, no mesmo tempo das perguntas, sempre com a tolerância que eu percebo e compreendo que as respostas são sempre mais complexas do que as perguntas. Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, tem até 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra disse muitas vezes que se desvaloriza alguns dos sucessos dos fundos, e eu diria que podia também, enquanto oposição, dizer que muitas vezes a Sra. Ministra desvaloriza parte das coisas que correm menos bem, mas isso faz parte do processo, olhar para o copo mais cheio ou menos cheio. E, portanto, por isso é que estamos aqui e, de alguma forma, esses são os nossos trabalhos. Mas eu tentaria fazer 2 ou 3 perguntas sobre a reprogramação, que concordo com a Sra. Ministra, a reprogramação faz parte de um processo longo que tem dificuldades, ainda bem que existe, e, portanto, por isso é que estamos aqui. Agora, continuamos sem saber quando é que este Parlamento vai ter dados concretos relativos à reprogramação, nomeadamente quais são as datas, quando é que isso será apresentado, quando é que nós teremos acesso a essa informação, quando é que nos podemos pronunciar. Portanto, primeira pergunta, a Sra. Ministra pode-se comprometer, por enquanto, com algumas datas ou não? Porque a verdade é que a Sra. Ministra disse que aqui, relativamente à maior parte dos processos, não tinha dados concretos e não podia responder. E, portanto, esse é um primeiro dado. Isso para nós é muito importante enquanto entidade fiscalizadora que somos, o Parlamento neste momento. E, além da questão das datas, era importante sabermos que fatores é que vão ser agora mais privilegiados, se é que já têm essa informação, se não. Um segundo aspecto que gostava de referir e que já era de alguma forma referido na Comissão Nacional de Acompanhamento, eu tenho referido isto várias vezes, e tem a ver com o facto de a qualificação dos portugueses tem manifestamente aumentado, temos tido bons números, ou seja, nós hoje temos mais licenciados que a média europeia, isso é verdade, a taxa de abandono escolar tem caído abruptamente, isso é verdade, mas infelizmente julgo que podemos afirmar que esses resultados não se têm traduzido num sucesso económico de Portugal, ou seja, a nossa produtividade não tem acompanhado o aumento de qualificação como seria esperado, por um lado, e mesmo em termos de convergência com aquilo que são os chamados países da coesão, que se dizia que convergiam muito mais rapidamente porque estavam muito mais qualificados, nós não temos tido essa convergência. E, portanto, era muito importante que nestes processos houvesse, além da quantificação do número de pessoas que não abandonam a escolaridade, o número de pessoas que se licenciam, que resultados na economia que é que isto está a ter e se os não está a ter, e aparentemente não os está a ter, porque é que não está a ter? Porque só identificando estes problemas e corrigindo estes erros é que podemos melhorar. Uma terceira situação
prende-se com o portal Mais Transparência. De facto, há muitos assuntos dos fundos que se espalham por diversos portais. Isso era um aspecto que me parece era conveniente melhorar, mas atendendo a que vocês têm uma Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, eu devo dizer que se compreende mal hoje como é que muitos dos sítios têm apenas PDFs. E eu peço desculpa, colocar um PDF digitalizado não é modernização administrativa, nem facilita o trabalho de fiscalização. Para lhe dar um exemplo, que julgo que a semana passada foram publicados a lista de todas as residências universitárias, aquilo é um PDF, se quisermos, por exemplo, somar os valores, de qual temos que digitalizar as 6 páginas daqueles valores. Isso não facilita a produtividade e, portanto, era uma recomendação que não tem a ver com a reprogramação, mas que me parece fundamental para isto. Para concluir, Sr. Deputado. Só para concluir, todos nós sabemos que ao nível da construção o aumento de custos é muito significativo, portanto, terá que haver ou obra a mais ou dinheiro a menos. Tem alguma noção de qual será privilegiado neste momento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, em nome do Partido Socialista, faz favor, tem 3 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, gostaria de começar por destacar a importância das agendas mobilizadoras no âmbito do PRR, evidenciada pelo número superior de agendas mobilizadoras candidatadas face ao número inicialmente previsto, e também destacar a decisão do Governo de reforçar e reprogramar os apoios com um pacote adicional de 1,6 mil milhões de euros, que, como referiu há pouco, será colocado à discussão pública muito em breve. Esta é, na realidade, uma resposta concreta e muito objetiva do Governo a todos aqueles que afirmam que há pouco dinheiro disponível para o PRR nas empresas e, portanto, dizendo que estes processos devem ser geridos gradualmente e ser reajustados nos momentos oportunos e este será certamente o momento tido como oportuno. A temática mais específica que pretendo colocar tem a ver com a utilização do financiamento do PRR por parte das instituições de ensino superior. A implementação dos programas Impulso Jovem, STEAM e Impulso Adultos constituem, sem dúvida, uma grande mais-valia para as instituições de ensino superior e universitário, na tarefa muito relevante que lhes foi confiada, de melhoria da graduação superior dos jovens, da promoção da atratividade e do sucesso educativo da população mais jovem e ainda da melhoria das qualificações e da conversão e atualização das competências da população adulta ativa, visando a promoção da qualidade e da inovação de adultos ativos e ainda a melhoria da empregabilidade e da competitividade da força de trabalho. No entanto, e no âmbito dos projetos financiados pelo PRR, o IVA não é considerado como uma despesa elegível. Por decisão do Governo, o seu valor será compensado para a Administração Central, autarquias, IPSS e também para as instituições de ensino superior e centros de investigação. E, portanto, isto já estava previsto no Orçamento de Estado de 2022, que contemplava cerca de 120 milhões de euros para financiar o IVA associado a estes projetos. No entanto, as instituições de ensino superior têm assinalado algumas dificuldades face à falta de liquidez de muitas delas para avançar com as verbas correspondentes ao IVA, constituindo assim identificando também como uma dificuldade acrescida para a concretização efetiva dos projetos em curso. E, portanto, gostaria que nos pudesse esclarecer quanto à forma como prevê dar resposta a esta dificuldade e se há, da parte do Governo, disponibilidade para, por exemplo, aumentar o volume de adiantamentos, que poderia ser, de alguma forma, uma solução para ajudar a ultrapassar esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Sr. Ministro, penso que teremos aqui 2 intervenções, portanto terá um tempo de 6 minutos para responder, mas depois com tolerância normal, esteja perfeitamente à vontade, no sentido em que é importante as respostas que sejam dadas aos seus deputados e ao país. Eu presumo que será a última ronda, porque não tenho nenhum registro, não há nenhuma intervenção, portanto, como disse? Depende. Mas se depende, então não tenho a certeza que seja a última ronda, portanto, poderá haver ainda uma outra intervenção. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou procurar responder a algumas das questões colocadas e depois pedir, com a autorização do Sr. Presidente, que pudesse passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento. Relativamente ao tema da reprogramação, queria dizer o que há pouco já disse, o compromisso assumido é no sentido de, durante a próxima semana, tornar público para consulta o projeto de reprogramação, aqueles que são os objetivos do Governo quanto às verbas de reforço de 1,6 e de 781 milhões de euros que faremos. Eu estarei presente na minha audição regimental no dia 18 de abril e, portanto, esse é um momento sempre possível para respondermos. 19 de abril. É sempre um momento em que estamos disponíveis para responder às questões, mas se entenderem que faz mais sentido uma vinda especial, também estarei disponível e, portanto, é a partir da próxima semana que existirá para consulta pública, para discussão com os setores e também naturalmente para a discussão na Assembleia da República, que é sempre o espaço principal do debate público quanto às opções de natureza política e de políticas públicas e, portanto, durante a próxima semana tornaremos disponível essas opções fundamentais. Como dissemos desde o início e perante uma grande procura que existiu do programa das agendas mobilizadoras, um dos elementos centrais deste reforço é no sentido de reforçar os apoios às empresas, em particular nas agendas mobilizadoras, e é isso mesmo que também constará da proposta. No entanto, como sabem, a reprogramação tem que cumprir exatamente as mesmas regras que o PRR tem, no que diz respeito às obrigações de tagging dos objetivos climáticos, digitais, e, portanto, há um equilíbrio a fazer neste novo conjunto de verbas e também com as verbas do Repower, que naturalmente respeitaremos, e, portanto, há um equilíbrio maior quanto a este recurso. O Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de dizer que é como diz, quando há um grande aumento de preços na construção, a revisão da meta tem duas formas de ser feita, através do reforço de financiamento ou através da revisão em baixa da meta quantificada. A nossa opção, maioritariamente, é no sentido de reforçar o financiamento. O Primeiro-Ministro já tornou público que procuraremos, que se necessário recorreremos a mais empréstimos no sentido de assegurar este reforço de financiamento, o que não significa que seja a regra para todas as metas em causa, até porque é necessário garantir a execução no calendário previsto de 2026 e, como todos sabem, a dimensão de dificuldade de acesso a determinadas matérias-primas pode também ter aqui que ser considerada. E, portanto, é maioritariamente através do reforço de financiamento, seja ele de financiamento europeu ou de financiamento do Orçamento de Estado, que faremos essa reprogramação, mas cá estaremos dentro de algumas semanas para também aprofundar esta discussão. Quanto ao tema da transparência, nós procuramos, tanto para o Programa de Recuperação e Resiliência como para o Portugal 2030, poder centralizar, tanto do ponto de vista do beneficiário dos fundos, como do ponto de vista de quem consulta a informação. E no portal da transparência é possível descarregar as folhas de Excel e a informação necessária, mas naturalmente estamos sempre disponíveis. Aliás, foi sempre assim que apresentámos o portal da transparência, como um portal de melhoria contínua ao longo do tempo, mas nunca no passado nós tivemos o nível de acesso em detalhe a investimentos de fundos europeus como neste momento existe graças ao portal da transparência. Melhorias, naturalmente, estamos sempre disponíveis para fazer. Sr. Presidente, se pudéssemos passar ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento. Muito bem, Sra. Ministra. O Sr. Secretário de Estado do Planeamento, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Aproveitar agora para cumprimentar todos os presentes. Fazer aqui só algumas notas relativamente ao que foi dito. Começava talvez pelo fim e no que diz respeito à questão do IVA, e como foi aqui dito, não sendo uma elegibilidade no âmbito do PRR, compreendemos até pela situação e pelo agravamento dos custos em que o fator IVA, ou este custo acrescido,
para quem o IVA é um custo, para quem, no sentido das entidades, para quem isso é um custo, passou a ser determinante também para a concretização ou não concretização dos projetos e daí ter sido tomada esta decisão, diria atempada, de não uma questão de elegibilidade, mas permitir, no fundo, que possa ser, no fundo, devolvido este valor do IVA. E é aí que eu penso que é a questão que aqui é colocada relativamente à capacidade, deu o exemplo, o Sr. Deputado deu aqui o exemplo concreto das instituições de ensino superior, estamos a falar sobretudo de uma questão de liquidez e não da medida em si, porque essa a resolução está encontrada. Portanto, relativamente a isso, o que temos feito nas várias áreas é permitir, quando justificado, devidamente justificado, até porque a execução tem que acompanhar, os pagamentos têm que acompanhar verdadeiramente a execução, permitir que haja um adiantamento superior para o tipo de investimento em que está identificada esta necessidade, seja pelo investimento, mas seja também pela própria natureza da entidade. E, portanto, penso que é a forma como temos permitido a resolução disto, a pedido, naturalmente, dos beneficiários ou finais ou dos beneficiários, sempre pelos beneficiários intermediários que têm esta responsabilidade de fazer a gestão nas diversas áreas. Depois, dar uma nota relativamente às agendas mobilizadoras, naturalmente que a Sra. Ministra já o referiu, é uma das áreas que desde o início tínhamos este compromisso de reforçar, ninguém tinha verdadeiramente uma noção de quanto ou da procura que teríamos e também da qualidade dos projetos, não é só a procura, a qualidade dos projetos e, portanto, em função da qualidade, da diversidade e da quantidade, como é evidente, foi decidido este reforço e, portanto, é um dos reforços que vai constar necessariamente, porque é um compromisso já de há muito, no âmbito do reforço e, portanto, hoje mesmo tive a oportunidade de assistir à apresentação de algumas das agendas mobilizadoras, neste caso com parceiros no distrito de Setúbal, e o facto de envolver entidades tão abrangentes das empresas ao ensino superior, às próprias autarquias, tem este grande mérito e, portanto, diria que é uma das grandes ambições, naturalmente uma das grandes fontes de inovação e que podem ter verdadeiramente um impacto estrutural na nossa economia e, obviamente, na sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito bem, está concluída a nossa audição, não há mais nenhuma intervenção e, portanto, agradeço muito à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, a presença nesta comissão. E, portanto, e também a Sra. Ministra antecipou-me o que eu ia dizer, antecipou-se o que eu ia dizer, dia 19 de Abril, de manhã, portanto, não sei bem a que horas, penso que será às 10h30, teremos então a audição regimental da Sra. Ministra nesta comissão. Muito obrigado a todos e amanhã temos novamente trabalhos. Obrigado.